Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, graças a Deus, né? A gente mais um dia aqui para continuar a nossa jornada da consciência, né, pessoal? Nessa realidade que a gente conhece como Terra, né? A gente está na Terra, né? A gente conhece essa realidade aqui como Terra e estamos passando aqui uma experiência, tá, pessoal? A nossa consciência está experimentando muitas coisas, né? Tanto frequências positivas, né? Como frequências também negativas, né, pessoal? Nessa realidade aqui existe essas duas frequências que a nossa consciência está experimentando. Mas é isso, tá? Tudo vai ser proveitoso para o crescimento da nossa consciência, tá? É isso. Quem está aqui, como é que se diz, que tem um corpo, está encarnado, a sua consciência está usando esse corpo, você está experimentando essas duas realidades, tá? Às vezes a gente experimentamos coisas que não é muito boa, né, pessoal? Né? Coisas que não, como é que se diz assim, uma frequência muito negativa, às vezes que traz dor, sofrimento, muitas coisas, mas também é uma experiência da nossa consciência, tá? Entendeu, pessoal? Até o Filho de Deus, né, o próprio Cristo, ele experimentou todas essas coisas, tá? Mas Deus deu vitória a ele, né? Hoje ele está sentado à destra de Deus, assim que a Bíblia fala, e foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra, tá? E aí, vocês podem questionar isso? Né? Eu vou tomar um golinho de chá aqui, tá, pessoal? Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Entender aonde a gente tá, quem é a gente, da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? A gente tem que ter isso porque senão a gente vai cair na maioria das pessoas estão caindo, que é a doença do século, né? É chamada a doença do século, que é o que? As pessoas estão perdendo a noção do que ela veio fazer, né? O ânimo, tá perdendo a energia. Por quê? Falta essa conexão com a espiritualidade. Parecendo, eu estou falando isso, tá, pessoal? Parecendo que eu estou falando de pessoas que estão fora do contexto religioso. Mas não é só pessoa que estão fora do contexto religioso. Até no meio, né, que dessa religiosidade toda, está acontecendo pessoas entrando nesse processo consciencial. Por quê? Vazio existencial, depressão, ansiedade tem a ver com essa concepção consciencial. Agora, o corpo também pode, quando você está numa frequência baixa, pode levar você a entrar nessa frequência, sua coisa? Pode, tá? Às vezes acontece alguma coisa, né? Você não consegue conceber aquilo, entender. Às vezes é problema orgânico, problema do estômago, problema que acontece seu que você não está colocando, produzindo a vitamina. Então, quando a gente não tem vitamina no corpo, isso pode acontecer também. Então, é os dois lados, tá, pessoal? Tanto o lado espiritual como o lado físico. É por isso que a gente tem que cuidar. Porque a gente, o ser humano, né? É o quê? O que compõe o ser humano? É corpo, alma e espírito. Não é isso? Estou certo ou estou errado? É essa cronologia que a gente, como é que se diz? A gente
a gente concebe aqui, tá? E isso é o ser humano, tá, pessoal? Esse é o ser humano que a gente, é isso, é corpo, alma e espírito, tá? A gente é corpo, alma e espírito. Tá? Vou repetir de novo por causa da zoada, talvez você não entendeu, tá? E eu quero que vocês entendam isso, porque tem muitas pessoas ainda que tem muita nuvem negra na cabeça, tá, pessoal? Colocado por essas religiões, tá, pessoal? Que não quer ensinar, passar o conhecimento, tá, pessoal? Por quê, pessoal? Porque se a pessoa ela é liberta, tem conhecimento, ela não vai ser escrava sua. Então, por que as pessoas escondem agora conhecimento? Se você quiser um conhecimento, você vai ter que pagar caro por esse conhecimento. Por que acontece isso aqui nessa? Por causa disso, porque a Matrix colocou as pessoas, quem tem conhecimento, domina aqueles que não têm. Entende, pessoal? Mas você vê que o que Cristo falou para, de graça você recebeu o conhecimento, de graça você tem que passar esse conhecimento. Principalmente conhecimento que vem de Deus, né? Que vem da espiritualidade. Mas você sabe como é o jogo que funciona aqui nessa realidade. Todo mundo sabe, pessoal. Todo mundo aqui é o interesse. Todo mundo aqui, né, é regido porque a Matrix colocou vocês pensarem assim. Regido pelo dinheiro, por essa troca insana de dinheiro, cada um. E aí acontece o quê? Você entra para fazer mutreta, entra para mentir, para as pessoas enganarem, para adquirir esse dinheiro, né? Então, e isso está pegando em vários contextos que a gente vive aqui. Essa é uma dura verdade de a gente encarar, tá, pessoal? Isso é uma dura verdade, mas é uma verdade que a gente tem que encarar. Então, por isso que não passa tão bem a informação, conhecimento. Por que vocês estão se inscrevendo aqui? Você vê que ontem eu não gravei o vídeo, mas eu vi que vocês me deram audiência e tem pessoas novas no meu canal. Ó, vocês assistiram aí. Você enviou para alguém, alguém assistiu, se interessou pelo o conhecimento das coisas que eu estou passando, principalmente que vocês no YouTube abertamente, porque não é passado isso, o ensinamento abertamente, vocês têm que pagar, vocês sabem aqui. Entende, pessoal? Por isso que vocês que têm, como é que se diz, o recurso, a energia dessa realidade, que é o dinheiro, e você me ajuda, eu posso ajudar outras pessoas que não têm condição de receber esse ensinamento. É assim que a gente faz para espalhar como é que se diz, esse conhecimento, porque senão a Matrix vai ficar dominando essas consciências que estão aí. É isso que vai acontecer, tá? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Se as pessoas não passarem o conhecimento, ajudar aqueles que estão passando o conhecimento, é isso que vai acontecer, tá? Entende? Eu preciso passar isso aqui porque tem gente, tá tão cauterizadamente sobre as coisas religiosas, sobre essas coisas, tá? Muitos pensam que eu estou passando religião para vocês. Muitos aqui. Porque eu leio Bíblia, eu leio coisas espirituais. Vocês assimilam logo, porque você está com a mente cauterizada, tá? Isso é uma mente cauterizada que cauterizaram ao longo aí desse 2000 anos aí, o engano em torno. E eu tenho que vir aqui consertando, com paciência. Tem uns aqui que não me entendem, tá? Eu estou aberto para pergunta, tá? Por isso que eu estou aberto para pergunta. Vamos, pergunta, irmão. Não entendeu o vídeo aí? Chega assim, ô irmão Samuel, e isso, né? A gente vai achar a resposta, porque
Quem tem toda a resposta é Deus, a espiritualidade. Eles sabem, né? Então vamos pedir ajuda dele. E aí, Deus, como é essa situação aí? O rapaz está perguntando aqui, e aí, como é que eu faço? Entende? Eu vou ter que ir ao o que sabe de todas as coisas. Entendeu? Entendeu, pessoal? Eu estou falando isso aqui porque ontem o nosso tema foi o que é o olhar para dentro. Você veja aí as religiões, elas estão fazendo você olhar tudo para fora. E isso se torna o tema que eu falei até a 10ª parte, que foi a distração espiritual. Entende o que eu falei, que eu disse que é a distração espiritual? Não, a gente não ia deixar de falar? É isso, pessoal, não tem como, tá? Porque é um conceito que a maioria estão distraída aqui. Então, quando faz você olhar para fora, é o... Como é que se diz? Foi o que Carl Jung falou. Aquele que olha para fora, ele está sonhando. Então, você está num sonho. Então, aqui, para a gente, você está olhando essa realidade, é um sonho. Você está numa ilusão. Então, sonho é o quê? É uma coisa que é ilusão, né? Não existe. Então, você está em um sonho. Você está olhando para... Quando você começa a olhar para as coisas, para dentro, para o seu ser, para as coisas espirituais, aí você está despertando. Foi a frase aí de Carl Jung. A gente viu ontem, né? Na primeira parte do nosso tema, né? Vamos ver aqui? Vamos dar uma recapitulada para vocês começarem a entender como é que se diz? O que é esse olhar para dentro. Porque eu falo sempre aqui, tá, pessoal? Eu estou falando essa frase aqui, você tem que olhar para dentro, tal. As pessoas, eu sei que tem pessoas de outros grupos religiosos que nunca ouviu isso, tá? mas, mas é isso, tá, pessoal? Mas eu estou explicando agora, tá? Devagarzinho a gente vai estudando, tá? É por isso que eu falo para vocês. Continue aí, pessoal, tá? Não me julgue pelo vídeo, não, tá? Porque tem aquele logo que já tem a concepção dele, ele já me julga pelo um vídeo que ele assiste, né? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas tem que entender essas pessoas também, tá? A Matrix trabalhou legal nas consciências, na mente dessas pessoas, tá? Mas é isso, é a parada que eu tenho que enfrentar aqui, tá? Nessa realidade, tá? Mas é isso, não é de fácil, tá, pessoal? Principalmente esses religiosos, tá? Que estão aqui no meu canal, é difícil de lidar com essas pessoas, tá? É difícil, tá? Porque o que tem de pensamento errôneo, crenças, então, isso é uma coisa... Eu quero que ele coloque a crença no verdadeiro, tá? Não essas crenças aí totalmente absurdas que foram introduzidas na consciência dele. Mas é isso. Aos poucos a gente vai trabalhando isso, né? Então, o que é o olhar para dentro? É a primeira pergunta. Aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que entrar nesse processo de despertar? Por quê? O olhar para dentro, quando você começa a ter um olhar para dentro, você está despertando, você está nesse processo. Então, você aí que está assistindo aí, esse gordinho da cara com óculos, tá? A gente estamos nesse processo de despertar da consciência, de expansão da consciência. Então, o conhecimento é importante para fazer com que você caminhe. Lembra que eu falei? O caminhar é da consciência. Então, como é que a consciência caminha? É quando você vai adquirindo conhecimentos. É por isso que a Matrix escondeu todo o conhecimento. Escondeu, queimou alguns conhecimentos.
Porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você ande. Mas tem um Espírito, tem um Deus que vai fazer com que esse conhecimento chegue até a gente. Não vai adiantar eles queimarem aí, não vai adiantar nada, tá? Mas ainda bem, o que foi preservado, o que tem, ainda a gente pode trabalhar a nossa espiritualidade com as informações que tem, que foi deixado aqui. E foi deixado a preço de sangue, tá, pessoal? Muitos irmãos, muitas pessoas, né, que estavam querendo passar a verdade, morreram, tá? Para deixar esses documentos aí, principalmente a escritura, tá? Para que hoje a gente pudesse usufruir, trabalhar nossa consciência através desses conhecimentos. Então, foi a preço de sangue, tá? De muitos cristãos, de muita gente. Então, o que é esse olhar para dentro? Ele fala, o olhar para dentro é um processo. É um processo de quê? Que a nossa consciência entra de introspecção, autoanálise, autoconhecimento, que significa direcionar a atenção para o próprio pensamento, emoções, valores, né, éticos e motivações, buscando entender quem você é realmente. Então, o trabalho de olhar para dentro é isso. É para a gente descobrir verdadeira quem é realmente é a gente. Tá? Então, o que é esse olhar para dentro? É a gente se reconhecer quem é verdadeiramente. Ah, irmão, eu conheço. Eu sou fulano de tal, eu sou Samuel, eu moro aqui. Será que isso verdadeiramente é você? Entende, pessoal? Muitas pessoas têm essa percepção, tá? Que ela pensa que é essa casca aqui, que ela mora nesse lugar, que ela verdadeiramente esse não é o seu ser. É uma parte sua que você está usando aqui nessa realidade, mas não é a totalidade do seu ser. É isso que eu quero que as pessoas entendam, tá? Então, esse olhar para dentro é para fazer você conhecer quem é você realmente. Muitas pessoas não sabem. Tem pessoas até de grupo agora religioso, ela não sabe, tá, pessoal, quem ela é. Por isso que às vezes entra nesse colapso aí de vazio existencial, depressão. Tem pessoas agora de grupo aí religioso que eu conheço está em depressão, pessoal. Está com ansiedade. Pessoas de grupo aí que estão indo dizendo que os pastores, é a igreja, tá? Estão com problema, esses problemas. Por quê? Porque não está colocando esse olhar para dentro. Os pastores estão tudo olhar para fora. Então, tudo terreno. Então, tudo terreno, tudo mandando você olhar para fora. Então, é uma distração, esses grupos, é uma distração da sua consciência. E vocês não entendem quem é você, então você não trabalha a espiritualidade, né? Não se conecta com o Criador, porque você tem muitas pessoas agora de religião que ela não sabe o que é Deus, pessoal. É incrível, né? Por quê, pessoal? A Matrix enganando, está enganando as pessoas. E eu sinto muito, tá? Aí ele fala, entender quem você é realmente, além das aparências externas. Então, além dessa aparência aqui. O que é fundamental nesse processo é o crescimento. Mas o que é fundamental no processo de olhar para dentro é você ter o crescimento da consciência espiritual e pessoal. Então, você tem que melhorar, tem que crescer a consciência para você, seu espírito melhorar
e você automaticamente, pessoalmente, nessa realidade, você vai melhorar. É isso, pessoal. Tá? Aí ele fala, pessoal, crescimento espiritual e pessoal. E a transformação, né? E a transformação. Aí a frase, né? De Carl Jung, a frase famosa: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, essa é uma frase maravilhosa, tá? Porque os grupos religiosos estão mandando você olhar para fora. Então, por isso que vocês estão sonhando aí tudo. E às vezes fica mandando você sonhar com carro, casa, apartamento, dinheiro. É a pregação dele. Então, é isso que eles estão fazendo vocês, desviando a sua consciência, a sua atenção. De você não olhar para o despertar, olhar para dentro, para o crescimento espiritual e o crescimento pessoal. Por isso, pessoal, eu conheço pessoas, né? Eu conheço pessoas, né? Que não melhora a pessoa. Tá no grupo religioso, mas está lá, não melhora pessoalmente. Está iludida pela Matrix, está preso à visão. É sério, velho. Eu agora, quando eu olho assim, eu tava preso nisso, tá? Vocês também, tá? Eu tava preso nisso, eu fico dando risada agora, porque, nossa, quanta bobagem eu fiz, pessoal. E a espiritualidade, eu vi, é uma coisa tão simples, tão leve. Agora, quando eu despertei, eu entendi, parecendo, nossa, eu fico dando risada, tá, pessoal? Mas não é mal, não, tá? É só lembrando do meu passado que não foi essas coisas. Então, a gente viu isso na primeira parte, né, pessoal? Vamos lá? E aí a gente estava dando exemplo prático, né? De como fazer para se olhar para dentro. Então, o que é que eu faço aqui diariamente que eu vou olhando para dentro, entrando nesse processo? Como é que eu faço? Então, a gente falou a primeira parte, meditação, não foi? Autocuidado, né? Que é cuidar do corpo, você tirar um tempo para praticar algo que satisfaça a sua alma, né? Então, esse é o autocuidado que a gente tem que ter. E aí, a terceira, né? A terceiro exemplo é reflexão. Então, a gente já vai entrar na segunda parte. Então, ele fala que a reflexão é pensar sobre as suas decisões e como você reage às situações, amadurecendo sua percepção. Então, você tem que fazer uma reflexão. Por quê, pessoal? Por que ele está falando que isso é importante para olhar, a gente olhar para dentro? A gente tem que olhar o que é que nós está pensando, o que é que você está sentindo e o que é que você está fazendo. Porque isso vai criar um amadurecimento, tanto espiritual, como também um amadurecimento pessoal da sua personalidade inferior. Então, por isso que ele diz o amadurecimento da sua percepção. Então, você já tem uma percepção. Então, muitos amadureceram aqui a percepção dela. Por quê, pessoal? Foi a mágica que eita, eu vou fazer a mágica, agora você vai ter uma percepção. Não, pessoal. Foi porque vocês ficaram aqui estudando aqui comigo. E tem um monte de bobagem aí. Agora paga tão caro para ir para curso. Aí ele chega lá, o cara não ensina nada de agora e começa a orar, fazer meditação e fazer coisa. Vai abrir a sua percepção. Não é assim não é na mágica não, pessoal. É você introduzindo o conhecimento na consciência, tirando os erros que está no campo mental das pessoas. As nuvens negras. É assim que é o trabalho.
Entendeu? Então é assim que é o trabalho que se faz na consciência da pessoa. É mágica, oh, agora a mágica do irmão Samuel. Nossa, pessoal, eu sinto muito, tá? Eu, às vezes, eu não quero falar sobre isso, mas eu tenho que vir para vocês abrir os olhos. O engano que vocês estão caindo, pessoal. É engano. E o conhecimento verdadeiramente não estão passando para vocês. Então, como é que vocês vão despertar? Como é que vocês melhoraram aqui? Eu fiz alguma coisa? Você não vê que eu estou aqui ensinando? Olha quantos vídeos eu já tenho aí, pessoal. Eu estou explicando isso, mas, né? As pessoas que é muito religiosa, é mística, né? Ela, eu quero fazer tremer, eu quero fazer tremer minha mão, eu quero tremer meu pé, eu quero dançar um pouquinho assim, ó. Você vê que esse negócio mítico está no meio evangélico, católico, espírita, está no meio tudo, né? Então, se os espíritas, se não receber um espírito lá no corpo do cara, né? Aí ele acha que isso não faz parte do que Deus está trabalhando na a espiritualidade na vida dele. Os evangélicos também, se não pular lá, não dançar, não tem Deus. Os católicos também, se não fazer também lá o negócio da música, né? A mão, Deus também não está lá. Então, veja, pessoal, veja os contextos, o que é que estão fazendo com vocês. E você pergunta a essas pessoas, tudo sem conhecimento, tudo sem entendimento e tudo com confusão na cabeça. Pode fazer o teste aí. Pergunta às pessoas aí. Quem é do meu canal já percebe a pessoa que não tem um despertar. Ela começa a falar coisa, a pessoa já no arriar da mala já sabe que é um viajante. Ah, já sei de onde está vindo esse viajante aí. Pelo arriar das malas. Entende, pessoal? Então, por quê? Porque as pessoas aqui que estão estudando comigo têm conhecimento. Eu estou passando. E vocês pagaram alguma coisa? Vocês foram explorar alguma coisa aqui no meu canal? Pode olhar aí. Ai, irmão Samuel, você não precisa de dinheiro? Quem disse isso? Eu quero usar o dinheiro, mas não quero deixar o dinheiro me usar. Né? Como muitas pessoas estão deixando o dinheiro usar ela, direcionar a vida dela, e ela não, como é que se diz, usar o dinheiro. Entende, pessoal? Isso está acontecendo tanto no meio aqui, quem fala de expansão da coisa, como no meio aí religiosos, meio evangélico, desse evangelho falso, tá? Então, ele diz reflexão. Então, pensar sobre as suas decisões. O que é que as suas decisões, o que é que você está fazendo? E como você reage a si, reage às situações, né? Essas situações. Como é que você está reagindo? Então, você tem que ter essa reflexão, porque isso vai chegar um amadurecimento da sua percepção. Porque quando a gente desperta, o que aumenta é a nossa percepção, tá, pessoal? A nossa intuição. A gente fica mais perceptiva a muitas coisas que a gente não estava, tá? Quando a gente desperta é assim, tá? O que mais? Quarto, enfrentar o difícil. Então, a gente tem que enfrentar as coisas difíceis aqui dessa vida, tá, pessoal? Que ele fala que é o quê? Não fugir das partes de você que considera defeituosa, mas sim olhá-la para transformá-la. Então, a gente tem lado bagaceira, né, pessoal? Que o próprio Carl Jung fala que é o nosso lado sombra.
É uma bagaceira que a gente tem, tá, pessoal? Todo mundo tem, tá, pessoal? Mas o que é que a gente desperto tem que fazer? Porque quando a gente percebe algo errado em uma pessoa, é porque tem na gente também. Aquela pessoa está se tornando um espelho para você. Todo mundo isso, tá? Todo mundo só olha o erro dos outros, mas o erro está nela também. Aquilo está incomodando ela porque ela tem também aquilo. Entende, pessoal? Isso acontece muito, tá? Os religiosos, isso acontece muito com os religiosos. Então, enfrentar o difícil. Então, o que é isso? Ele fala não fugir das partes de você que é considerada defeituosa. Então, a parte da gente é esse lado trevas, esse lado escuro da gente, tá? Ai, irmão, eu sou bonzinho. Será mesmo, pessoal? A gente tá melhorando, tá? Por isso que o próprio Cristo falou, por que me chama de bom? Bom só é um que é Deus. Teve até um falando aí que Deus não é bom. Oxê, Deus não é bom e não é mal. Eu digo, oxê, não, Deus é bom. Ele tem a frequência da bondade, tá? Então, ele que é o bom. E a gente tem que se conectar com ele para a gente ir melhorando, para se tornar algo melhor aqui nessa realidade. Tá, pessoal? Então, o que é que a gente não pode fugir na hora que a gente vê, né? A gente até não julgar você. Você tem que olhar para essa parte aí, mas olhar assim para melhorar, para transformar ela. Porque quando a gente desperta, né, pessoal, a gente vê defeito a gente vê algo errado na gente. É o próprio o despertar, né? O Espírito de Deus, ele começa a mostrar para você. Por isso que a gente que é desperto, você não pode, sabe, pessoal, enganar alguém, fazer alguma coisa errada. Esse lado nosso escuro, não colocar para fora. Porque a gente tem que tratar esse lado da gente. A gente é bagaceira, tá? O nosso ego aqui, pessoal, não quer nada de bem para as pessoas, até mesmo bem para a sua própria vida. Ele pode levar você à destruição. Mas o que? Você vai deixar o ego? Não, porque o ego faz parte da composição da nossa identidade aqui nessa realidade. Por isso que não é matar o ego, tá? É você saber dominar ele, transformar ele em bem, saber usar a energia que tem nesse ego. É isso que a gente tem que fazer. Então, é o que ele está falando. Mas sim olhar, você tem que olhar para esse lado defeituoso que a gente tem, né, pessoal? Para transformar, olhar com carinho, não julgar, tá? Porque quando você julga você, você vai julgar outra pessoa. Você olha uma pessoa em determinadas situações, você começa a julgar. Então, o que é isso? Inconscientemente, tá? Você está começando a entrar naquele julgamento, porque isso existe dentro de você. Então, você tem que olhar com um olhar de misericórdia e procurar transformar isso em você. Por isso que Paulo falou, né? Se você vê o irmão, né, errando, vê o irmão não sei o quê, você, como é que se diz, tenha um olhar de misericórdia, né? Ore por ele e olhe por você mesmo, para que você também não caia na mesma tentação. É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Porque aquela pessoa ainda não sabe lidar com um lado defeituoso dela. Dolo, né? Dolo é dela. Então, não sabe lidar com o lado defeituoso dela. E a gente está trabalhando esse lado, a gente que despertou. Tá? Então, é isso que o nosso olhar tem que ser esse. Então, é o olhar para dentro, né? A gente está olhando para dentro e está consertando a nossa casa, a bagunça que está
na nossa casa. Tá? Aí ele fala, assim o olhar para dentro, né? Esse processo de despertar é uma jornada contínua para dentro de si mesmo. Então, é bem claro, né? Ele já está dando o que significa realmente o que é esse olhar para dentro. Ele diz que é uma jornada contínua. Então, a gente não para de olhar para dentro, pessoal. Não para de melhorar, tá? A nossa jornada aqui é essa. Não tem o que fazer, pessoal. Você quer que eu faça o quê? Me diga aí. Coloca aí nos comentários. Você quer que eu faça o quê? Não tem o que fazer. Então, temos que olhar para dentro, contínuo para dentro de si mesmo. Ele fala, é essencial para uma vida mais autêntica e plena. Então, quando a gente está nesse trabalho, nesse processo, a gente vai entrar nessa autenticidade. Ser autêntico e pleno para levar uma vida plena, né? Uma vida mais equilibrada, né? E é uma vida mais autêntica, verdadeiro, sincero, né? Então, uma vida mais espiritual, para que a gente domine o nosso ego, aqui o nosso eu inferior, a gente domine. Essa nossa identidade não domine o nosso lado, né, divino, o nosso lado espiritual, a nossa consciência. Porque é a consciência que tem que dominar a matéria, dominar o nosso ego. Mas você vê que as pessoas não conseguem dominar essas coisas. Por quê? Ela precisa de uma energia, de uma força maior para ajudar ela nesse processo. Que é o quê? Que é se conectar à fonte de vida, à fonte de todas as coisas. Que a gente conhece como o quê? Como Deus, o Criador. Entende, pessoal? Eu estou indo bem devagar, bem pausadamente, para vocês ir construindo o seu raciocínio, tá? Então, ele fala que é essencial para uma vida mais autêntica e plena, em contraste com o foco no mundo exterior, que pode ser superficial. Então, a gente, quando está nesse processo, a gente tudo vai de encontro a gente focar nas coisas do mundo, nesse mundo exterior. Por isso que Paulo também fala sobre isso. Pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas do alto. Não pense nas coisas da terra, não se apegue às coisas da terra. A gente não vai levar nada, nada trouxemos para esse mundo. Então, ele está falando da consciência. Então, ele diz: a sua consciência não trouxe nada para esse mundo e também não vai levar nada. Então, foque nas coisas eternas, não nas coisas que se vê. Então, olha, tá cheio de... tá recheado a escritura, né, que é conhecida como... tá recheado de ensinamento dos apóstolos sobre esse olhar para dentro. Mas o que é que acontece, pessoal? A maioria dos grupos religiosos estão em contraste, estão focando no mundo exterior, na matéria, né? Que é superficial. Essas coisas é passageira. Eu sinto muito, tá, pessoal? E é muito bruto. Talvez você até fique até zangado comigo, porque eu estou falando isso aqui. Você perceba isso no grupo que você está indo. Aí você percebe isso no grupo que você está indo, aí você fica assim... Poxa, você é tão acreditável, né? Eu não quero jogar um balde de água fria, mas eu tenho que jogar esse balde aí para você despertar, pessoal. Porque tem gente que só acorda se você, você balançar ele assim, ó, acorda, vamos
vamos acordar, vamos andar por ali. Ele não acorda, então, só a vez tomando um tapa na cara, né? Ou então joga um balde de água fria. Você vê quando as mães de antigamente, você não acordava para a escola, ela jogava um balde de água fria para o camarada despertar. Então, às vezes, eu preciso jogar esse balde de água fria na sua consciência. Para ver se você... Opa! É mesmo, é verdade. Para ver se você acorda para a vida. Isso que é o despertar. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um papel... Aquele papel sujo, né? De acordar a pessoa, tá? Jogar o balde de água fria. Então, eu sou desse. Tem outros aí, tá? Trabalhando aí também. A consciência, jogando balde de água fria na Matrix para você despertar, pessoal. Tá? Aí o que mais, pessoal? Vamos lá? Ele fala, no entanto, é por meio dessa honestidade consigo mesmo que o verdadeiro despertar acontece. Então, você, pessoal, a gente tem que ser verdadeiro com a gente, tá? O compromisso, a coisa é com a gente. Então, se você é verdadeiro com você, pessoal, você não vai enganar as pessoas. É por isso que eu fico olhando essas pessoas no meio até do despertar espiritual, mentindo, pessoal, enganando pessoas. Eu digo, será que essa pessoa está desperta mesmo? Eu fico tentando entender, tá, pessoal? Eu fico tentando entender o que significa isso. O que é que essas pessoas estão fazendo? Estão dormindo ainda. Então, porque estão sendo levadas pela matéria, né? Pela matéria aqui, pelo dinheiro, principalmente, tá? Que é aqui dessa realidade da matéria. Então, está sendo levada por tudo isso, essas pessoas. E eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito, porque eram pessoas que poderiam estar contribuindo para o despertar das pessoas, estão fazendo com que as pessoas caiam também nesse sono. Como é que você quer tirar as pessoas desse sistema de lucro, como é? Se você age da mesma forma, como é que você quer acabar com isso? Ai, moço meu, mas todo mundo está fazendo. Aí você desperto, né? Aí todo mundo está fazendo, aí você também vai fazer. Entende, pessoal? Aí Deus fala assim com você, eu mandei você fazer lá um negócio, você está fazendo igual as outras pessoas? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com a religião, pessoal. Foi o que aconteceu com a religião. O que é que aconteceu com a religião? Começou também a entrar nesse processo aí. Olha, e começa a colocar o olhar para a matéria, você. Não, vamos aqui na matéria, vamos ter isso, vamos, sabe, uma ganância. E isso acontece o quê? As mentes, os espíritos começam a trabalhar, começam a mentir, enganar, fazer coisas aí. Olha agora aí, pessoal. Agora quanto escândalo. Olha quanto escândalo estão acontecendo nesse meio. Eu sinto muito, tá? Sinto muito mesmo. Vamos lá? Então, ele fala, no entanto, é por meio dessa honestidade consigo mesma, né? Com você, que o verdadeiro despertar acontece. Então, se você não for sincero com você, não vai existir despertar. Vai ser uma coisa religiosa, um engano. E como a maioria daí não está sendo sincero, está se enganando e enganando as outras pessoas. Por isso, pessoal, jamais, tá? Jamais aqui eu vou me deixar me iludir por essas coisas
querer me enganar vocês. Primeiro que tem que ser honesto, é por isso que vocês aqui sentem. Vocês sentem na hora, nossa, você, irmão, passa uma humildade, uma sinceridade assim. Vocês sentem, vocês mesmo falam. Vocês mesmo comentam aí no meu canal aí. É isso que eu quero passar, então, porque isso que está faltando nessas pessoas, tá? E a maioria, tá, dos líderes se desviaram dessa honestidade deles. Como agora estão mentindo aí para vocês, levando vocês a enganando. Até um certo tempo que isso vai cair por terra. E eles vão ficar tudo envergonhados. Espero que alguns se arrependam, né? Alguns, epa, não, eu estou fazendo errado. Volte, como o próprio Cristo fala, volte ao primeiro amor. Tá? Volte àquele amor verdadeiro consigo, com o próximo, tá? É o que a gente pode fazer, tá? Aí o que mais que ele fala? Ele fala, porque o despertar se refere a um nível mais profundo de compreensão e consciência de si mesmo. Então, despertar é isso, pessoal. É quando você tem aquele nível, né? Você passa por um nível que é mais profundo da consciência, de compreensão, que você começa a compreender as coisas e você tem consciência de quem é você. Então, por isso que o processo de olhar para dentro é o processo de despertar. Porque, você não viu lá, o processo do olhar para dentro é você se reconhecer quem é você. Então, quando você tem consciência de quem é você mesmo, aí você está despertando, pessoal. Você sabe que você, se mentir para uma pessoa, você está mentindo para você, está fazendo mal a você. Se você enganar uma pessoa, se você roubar uma pessoa, se você, né, fazer qualquer coisa, você está fazendo a você. Então, você sabe disso. Aquele que é desperto, então ele não vai fazer, pessoal. Entende? Porque aqui essa energia, tá, do engano, tá rodando aí, pessoal. E aí, as pessoas fazem, irmão Samuel. Todo mundo age assim aí no meio religioso aí, todo mundo age assim. Aí eu vou agir. Você entende agora por que eu não ajo da forma que ele faz? É campanha, vender campanha, vocês é vender curso, é fazer. Você entende agora? Vamos fazer diferente. Vamos fazer com a coisa sincera do coração, do amor de Deus, tá? Né? Se vocês, vou ajudar o irmão Samuel, vocês contribuem segundo o seu coração. Vamos fazer assim diferente. Mas olha aí, pessoal. Vocês não estão acostumados. Olha aqui quantos aqui me ajudam aqui. São poucos. São poucos que entendem. Porque vocês estão acostumados à maneira como é feita aí para essas pessoas. Vocês estão acostumados a isso. Tá? Aí ele fala, e isso estimula mais ainda esse processo de capitalismo selvagem. Isso estimula mais, tá? Em vez de ir quebrando essas coisas, está estimulando mais ainda. Aí ele fala, em vez de sermos guiados pelo desejo e sonhos externos, passamos a ser conduzidos por um propósito que vem de dentro. Então, vem de dentro, que vem dessa intuição, desse espírito guiando. Então, quando você tem compreensão de si mesmo, em vez de você estar sendo guiado pelos seus desejos do homem do ego, né, pelo sonho externo que esse homem está vendo as coisas aqui, eu quero aquele carro, eu quero aquela mansão, por esse sonho de você ser guiado por isso, você vai passar a ser conduzido pelo propósito que está na sua alma.
que vem de dentro, vem da sua alma. Aí ele fala, ao despertar. Então, ao despertar vai acontecer isso. É o que eu estou aqui fazendo, jogando água, né, dando um tapa na cara, jogando para ver se vocês acordam para ver. Estão dormindo, tá? Por enquanto estão dando um soninho bem gostoso aí. Tá bem profundo que a pessoa bate, balança a perna, balança o braço da pessoa. Acorda, acorda. E a pessoa diz, hã? Ai, que gostoso. Ai, Samuel, como tá gostoso esse sono nessa realidade. Então, e a gente... Então, tem que haver jogar água, tá? Pra ver que... E quando acorda, a pessoa fica meio zangada, tá? Fica zangada comigo. Eu não tenho nada a ver com isso, tá, pessoal? Ela tá querendo meter uma pedra, me fazer qualquer coisa aí, qualquer mal, com raiva de mim. Eu até depois muito vem me agradecer. Ai, obrigado, irmão. Ai, eu não senti uma paz tão muito boa. Vem até me agradecer, me abraçar. Calma, calma, tá? Só foi o seu despertar da sua consciência. Vamos continuar agora no processo. No processo de olhar para dentro, né? Então, vai conduzir você por um propósito que vem de dentro. Então, propósito da alma. Ao despertar, encontramos uma forma de viver mais autêntica, então, verdadeira, né? E em sintonia com a verdadeira essência, então. A verdadeira essência, que é a sua essência divina. Então, você tem que viver em sintonia com essa essência. E a distração que a Matrix cria é fazer com que você não sintonize com essa essência espiritual divina que está dentro de você. Está dentro de você, não está em nenhum lugar fora. Mas o que é que eles falam? Está aqui, ó. Criaram a Matrix religiosa, está aqui. Venha, venha, os pastores, venha. E aí, ó, surrapiando você. Você está dormindo, não tem um conhecimento, não despertou a consciência, então eles estão aproveitando. Então, eles não passam o conhecimento para vocês. Tem até um vídeo aí, tá? De um pregador famoso aí, de uma igreja aí. Vocês conhecem aí. Tem igreja no Brasil toda. Famoso aí. O carequinha baixinho, né? Ele fala, eu vou atrás de dinheiro. Custe o que custar. Eu quero dinheiro, tá? E aí ele tá ensinando aos pastores lá. Não ensine nada. Não dê nenhuma palavra. Tire dinheiro dele. Tire dinheiro. Vamos atrás de dinheiro. Então, ensinando os obreiros, né? Os pregadores que estão lá no meio, ensinando para não ensinar nada da escritura. Nada profundo. Não ensine nada. Tire dinheiro dele. Diga a ele que ele só vai conseguir se dar o dinheiro. E muitos caiu aí, tá, pessoal? Porque a gente estava dormindo, né? Um sono legal. Ainda tem muitos ainda dormindo que precisa acordar para isso. E aí esse pregador estava ensinando os outros pastores, líderes, a tirar o dinheiro. Não ensine nada, não ensine palavra. Então, por isso que um cidadão que vai para essa igreja, ele me fala que só lê um versículozinho. Quando ele viu aqui eu lendo uma carreada de capítulos, versículos, ensinamento, então ele viu eu colocando psicologia, psicanálise, ele disse, nossa, o que é isso aí que você está fazendo, irmão? Porque está acostumado a ir para o culto, daí chega lá o pastor, lê lá, trazer o dízimo à casa do tesouro, só falar esse versículo aí, tirar dinheiro das pessoas. Então, ele não tem entendimento. Entende, pessoal? Então, quando esse cidadão me viu, eu lendo aqui vários versículos, colocando psicanálise, psicologia, espiritualidade, eles ficaram assim,
Nossa, eu nunca vi isso. Tá? E tem muitos desses aqui, tá, pessoal? Que às vezes está ainda lá no grupo, né? Entrega até o dízimo lá, dá lá, mas ele assiste meu vídeo aqui. Espero que ele continue aqui, tá? Para ele despertar a consciência dele, né? Entrar nesse processo, tá, pessoal? Mas é isso, vamos lá? Então, ele fala, conduzido por um propósito que vem de dentro. Ao despertar, encontramos uma forma de viver mais autêntica, em sintonia com a nossa verdadeira essência. Então, é isso que você vai encontrar. Vai encontrar essa... Como é que se diz? Essa sintonia, né? Com o seu lado divino, que é a conexão com a sua espiritualidade. A sua espiritualidade, então, com essa parte que vem do Criador. Então, quando você sintoniza com essa parte divina, você está em conexão com a fonte, né? A fonte da vida, com esse Deus. Tá? Então, é assim que a gente sintoniza, pessoal. É assim que a gente busca Deus. Não é essa forma que foi ensinado pela essas igrejas aí, esses contextos religiosos. Tudo para tirar você, o seu olhar, de olhar para dentro, de buscar verdadeiramente quem é você, trabalhar a sua espiritualidade, de sintonizar com a sua verdadeira essência. Então, ele quer tirar tudo isso. Então, a Matrix fez isso. Então, mudou tempo. Você vê, ele te esconderam, queimou. Então, fez tudo isso para que a nossa consciência ficasse perdida. A gente não soubesse quem é a gente. Então, eles trabalhou tudo para isso, tá, pessoal? Para deixar a maioria das pessoas agora nesse tipo de consciência aí. Eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muitíssimo mesmo. Mas é isso. Agora é o resgate do despertar espiritual. Então a gente vai ter que agora trabalhando, tá? Eu comecei aqui com 2 pessoas. Agora tem várias pessoas aí, tá? E tá chegando mais aos poucos. Então, eu estou aqui trabalhando. Vocês querem participar? Eu quero lhe ajudar aí. Então, tá aí o meu contato, as minhas coisas, para você me ajudar nesse processo. Um ajudando o outro, né? Então, como eu ajudei você a despertar, você ajudar agora as outras pessoas a despertar também. Entende? Tudo para a glória do Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. Não tem o que fazer, pessoal. A gente precisa um do outro, tá? Principalmente nesses tempos aí, agora difícil. Quando a gente está unido espiritualmente, tá? E fisicamente também, a gente pode ajudar um ao outro, tá? Contribuir para a evolução de um do outro. Você tá vendo, vocês aqui que é antigo aqui, você já sabe como é meu trabalho. Tá trazendo mal ou tá trazendo bem para você? Eu tô enganando vocês, pessoal? Coloca aí nos comentários, tá? Não, você tá me enganando, irmão. Eu digo, tá bom, procure outro que não vai enganar você. Entende? Sem problema nenhum, pessoal. A gente não precisa procurar briga, né? A gente vai fazendo aquilo que a espiritualidade está nos mandando para a gente ir evoluindo a nossa consciência. Eu quero que você evolua, que você cresça espiritualmente, você saiba quem você é, você tenha consciência de quem é você e de que você comece a sintonizar com a sua verdadeira essência. Eu quero isso, tá? Mas a Matrix vai querer isso? Não, porque vai perder você. Quando você desperta, perdeu você. Não pode mais manipular você. Então, é por isso que a maioria dos religiosos não passa o conhecimento.
porque eles só querem manipular vocês. Porque eles precisam de vocês para, ó. Você sabe isso aqui, né, pessoal? Sabe o que é isso? Eles precisam de vocês para vocês dar isso aí. Tá certo? Então, vamos parar aqui 60 minutos, pessoal. Eu vou aqui marcar aqui, terceira parte. A gente tá caminhando, tá, pessoal? Devagarzinho. A gente tá caminhando aqui para entender sobre esse processo que é o olhar para dentro, tá, pessoal? Mas a gente continua amanhã ou outro dia aí, tá, pessoal? Porque tem dia que eu tô saindo lá, ver minha mãe, aí às vezes também, né, atender alguns irmãos, alguma coisa. Então, aí eu não tenho tempo para estar aqui gravando, eu gravo no outro dia. Tá bom, pessoal? A gente vai administrando isso assim, de acordo com o tempo, né? Mas é isso, vocês estão aí, eu sei que vocês estão assistindo vários meus outros vídeos também. Estou vendo aí uma audiência muito grande, tá, pessoal? Obrigado, tá? Espero que Deus dê força para você continuar no processo, tá? E é isso, tá? Vocês não são minha propriedade, vocês são propriedade do Criador, de Cristo, tá? O único pastor que guia vocês é Cristo. Eu só sou um atalaia, como é um atalaia, né? A Bíblia fala um atalaia, aquele que a espiritualidade está usando para ajudar as consciências que estão aí perdidas. Tá bom? Não sou mais nada, mas quem vai ser seu líder, seu pastor, é o próprio Cristo, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? A Deus, a espiritualidade, por tudo que tem feito na nossa vida, tá? Nos guardado, nos dado força, saúde, tanta gente quanto a nossa família. Obrigado, agradecer a Ele, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!